Amados irmãos, que a paz seja convosco. Vamos estar examinando sobre a Trindade. Ela é bíblica? A maioria da cristandade crê em uma Trindade. Sem fazer um exame completo das Escrituras, é importante nós examinarmos as Escrituras para não sermos enganados pelos homens e sermos presas deles. Vamos entender o conceito de Trindade. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus. A Trindade é a crença em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, perfazendo um só Deus. E essas três pessoas estão em eterna comunhão, sendo que Jesus sempre existiu. Jesus é eterno como Pai e o Espírito Santo também. Vamos examinar essa teoria ou esse dogma, se realmente ele tem algum fundamento bíblico. Trindade. A unidade de Deus é composta. Jesus é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Os trinitarianos dizem que na divindade existe três pessoas distintas. Individualmente, cada um é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Se nós termos esse tipo de argumento, vamos estar crendo em três deuses, pois, sendo cada um individualmente Deus, nós estamos crendo em três deuses. Você concorda comigo? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, e são três pessoas distintas, então são três deuses, quebrando o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, assim como diz Êxodo capítulo 20. Expressões que não existem nas Escrituras, e você vai concordar comigo. Deus Filho, Deus Espírito. Não existe nenhuma passagem falando a respeito de Deus Filho. Quando fala do Senhor Jesus, sempre usa Filho de Deus. Em relação ao Espírito, fala sempre Espírito de Deus ou Espírito proveniente de Deus, e não Deus Espírito. A Trindade é desconhecida pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, porém, não seguiam o conceito da Trindade. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica. O islamismo e o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da Trindade. A Trindade ela não vem dos apóstolos, e de forma alguma vem dos profetas. A realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica. Não foi um dogma dos apóstolos do Senhor Jesus, e ela passou a ser discutida a partir do século IV. E como se observa, o islamismo e o judaísmo, eles são monoteístas, ou seja, adoram um único Deus. E eles acusaram o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo, pois se na Trindade individualmente cada um é Deus, então são três deuses, quebrando os mandamentos de Deus. Aqui nessa imagem observa-se uma Trindade. Aqui da Igreja Católica, que vulgarmente observa-se Jesus, observa-se o Pai e o Espírito Santo. E mais ainda, Trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus. A Trindade não vem dos apóstolos, não vem da igreja primitiva. A Trindade já era crida há muitos séculos, e começando por vários povos pagãos, um deles que podemos citar, os egípcios, adoravam uma Trindade. E nessa imagem observa-se uma Trindade
três pessoas distintas e cada um é Deus, adorado pelos egípcios, pois os egípcios eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Pela Bíblia. Vamos pela Bíblia entender a realidade que vem para entendermos sobre Deus. A unidade de Deus é simples, Jesus é Filho de Deus e o Espírito Santo é o poder de Deus. A unidade de Deus não é composta. A unidade de Deus é simples. Deus, ele é único. Como vamos examinar em várias passagens e com várias provas que Deus é um e não a Trindade. Oração Shema. Escuta, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Deuteronômio 6,4. Os judeus frequentemente fazem essa oração chamada de Shema, que significa ouve ou escuta, para mostrar a unidade de Deus. Em outras palavras, para mostrar a unidade absoluta de Deus. E eles são monoteístas, os judeus, e creem em um único Deus. Eu gostaria de fazer aqui uma observação em Errad, pois os trinitarianos dizem que a unidade de Deus é composta, que Errad trata-se de uma unidade composta, pois usam como base Gênesis 2:24. Ambos serão uma só carne, e essa só carne é usado Errad. E vamos ver se realmente Errad trata-se de uma unidade composta. Essas argumentações são refutadas pela boca de uma, Errad, testemunha, ele não deve ser posto à morte. Apenas um, Errad, sem uma companhia, sim, ele nem tem filho. Eclesiastes 4:8. Nessas duas passagens, e poderia ser colocada várias, aqui usa Errad para uma e para um. E aqui trata-se de uma unidade absoluta, pois em Israel só deveria ser posto à morte pela boca de duas ou três testemunhas. Uma testemunha, ninguém deveria ser posto à morte. E também quando usa apenas um, sem companhia, é óbvio que é uma pessoa. E aqui Errad é usado para uma unidade absoluta. Então dizer que Errad é uma unidade composta não se encaixa nas Escrituras. E vamos continuar examinando por meio de várias provas que a unidade de Deus é absoluta. Elohim. Elohim é um nome plural e significa deuses. É verdade. Elohim significa deuses. E por Elohim significar deuses, os trinitarianos dizem que Deus é uma unidade composta. Mas Elohim não é uma pluralidade de pessoas em um único Deus. Elohim é um plural majestático, demonstra a grandeza de Deus. Quando fala de Elohim, não significa de várias divindades, pois Deus ele se mostrou a Israel como único, e não como vários deuses. Prova. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. No hebraico, bará é singular. Em Gênesis 1:1 é traduzido como criar. Então aqui é a prova. Gênesis 1:1, esse verbo criou, no hebraico significa bará. E bará é singular. E Elohim, bará. E em nossa tradução, Deus criou. Então, se Elohim fosse uma pluralidade de pessoas, seria como? Deuses criaram. E não seria apropriado usar bará, pois bará é singular. Então, Deus é único, pois sempre é usado para Elohim verbos em singular e várias outras palavras que são em singular. E vamos entender mais adiante, com outras provas também. Agora, as passagens bíblicas que mostram a unidade de Deus.
Isaías 45, 22 diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Eterno, Ele é único. Não existe outro Deus além dele, como está escrito em Isaías 45, 22. Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então Tiago, ele cria em um único Deus. E ele fala para os irmãos: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Aqui ele repreende os irmãos, porque os irmãos criam em um único Deus e deixavam de fazer o bem. E aqui ele mostra que a nossa fé tem que vir por meio das obras. E é interessante que ele coloca: os demônios o creem. Os demônios creem como? Que há um único Deus. Porque eles estiveram ao lado de Deus e sabem que há um único Deus. Um Deus eterno que vai julgar eles. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Primeira carta aos Coríntios 8, 5 e 6. O apóstolo Paulo escreve: há um só Deus. É interessante que ele separa em um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo ele não tinha a fé em uma trindade. Ele não diz: há um Deus em três pessoas distintas. Há um Deus em que Jesus também está inserido em uma trindade. Ele não diz assim: há um só Deus. E esse Deus é único. A unidade dele é absoluta. E existe um Senhor, um Salvador, Jesus Cristo. É o que Paulo falou nas suas cartas, mostrando aos irmãos o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o Salvador Jesus Cristo, a qual o Pai enviou para salvar a humanidade. Jesus, Filho de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Primeira carta de João 4,15. Vamos estar estudando sobre Jesus. Quem é Jesus? E nessa passagem diz que Jesus é Filho de Deus. Ele não é Deus. Me mostre alguma passagem dizendo que Jesus é Deus Filho. João ele escreve que nós temos que confessar que Jesus é Filho de Deus. Não que ele é Deus, não que ele é uma trindade, mas nós temos que dizer que Jesus é o Filho de Deus, para que Deus possa estar em nós. Amém. Jesus tem um Deus, então ele não é Deus. Apocalipse 3,12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus ele fala 4 vezes: meu Deus. E Jesus ele tem um Deus. Se Jesus é igual com o Pai, tem os mesmos atributos, como é que ele pode se dirigir a outra pessoa da Trindade chamando de seu Deus? E por que nunca o Pai chama Jesus de seu Deus? Por que nunca? E Jesus mostra sempre sua submissão ao Pai, falando de seu Deus, por isso que ele orou, ele clamou a Deus, porque Jesus ele não é Deus. Jesus ele não faz parte de uma trindade. Jesus é Filho de Deus. Jesus é mediador entre Deus e os homens. Primeira carta a Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, há um só Deus e Jesus é o mediador. Jesus não é Deus. O apóstolo Paulo não escreve dizendo que Jesus é Deus, mas que ele é mediador. E note que ele escreve Jesus Cristo, homem.
Por que ele não escreve Jesus Cristo Deus? É claro, amado, que ele não escreve porque Jesus não é Deus. Jesus Cristo é homem. Jesus é inferior a Deus. João 14, 28. Essas palavras são de Jesus. Ele mesmo disse que é inferior a Deus. Como está escrito: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Jesus, ele diz, meu Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que o Filho, e o Filho é menor do que o Pai. E assim Jesus mostra essa subordinação ao Criador. Deus é onisciente. Jesus não sabia a data da sua vinda. Eu lhe pergunto, existe alguma coisa que Deus não saiba? Você vai dizer que não. Deus, ele conhece tudo. Ele é onisciente, ou seja, ele tem toda a ciência, ele detém todo o conhecimento. Para Deus não há nada encoberto. Tudo é patente aos seus olhos. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estando na terra, ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Caso Jesus fosse uma pessoa de uma trindade e tivesse os mesmos atributos, poder e glória que o Pai, ele saberia a data da sua vinda. Ou nesse momento ele esqueceu? Você acha que teria lógica? Porque Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele sendo um filho, para Jesus saber alguma coisa, ele precisa que o Pai revele. O conhecimento e a sabedoria que Jesus tem é dada pelo Pai. E se o Pai, ele não revelou a vinda dele. E vemos que o Pai não revelou nem para os anjos, por isso que eles não sabiam. Então Jesus, ele não é parte de uma trindade. Jesus é inferior a Deus em atributos, sabedoria. Jesus. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Agora sobre Deus. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Jesus, ele cresceu, foi aprendendo ao longo dos anos e como está escrito, ele crescia em sabedoria e em estatura. E Jesus, ele vemos que ele é inferior em atributos, porque ele foi aprendendo. Já Deus, a sabedoria é com ele, pois ele é a fonte da sabedoria. Deus, ele não precisa ser ensinado por ninguém. Deus, ele sempre foi onisciente na eternidade. Não houve nenhum momento que ele não soubesse de nada, pois ele é eterno e a sabedoria está com ele pela eternidade. Jesus morreu. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Agora sobre Deus. Primeira carta a Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Existem músicas que falam que Deus morreu, mas eu pergunto, onde está escrito que Deus morreu? Não existe nenhuma passagem. Quem morreu foi o Filho, foi Jesus. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele cumpriu o seu ministério e ele morreu para que as escrituras se cumprissem. Mas Deus o ressuscitou e ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Já o Pai,
que é Deus, ele nunca morreu, nunca morrerá. Ele é o Rei dos séculos. Ele é imortal. Deus, ele nunca pode morrer. E se Jesus morreu, mostra que ele não é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa. Então, esse tópico já bate profundamente na Trindade, pois a Trindade diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. No hebraico, espírito é ruach, e no grego é pneuma, e significa vento, sopro e fôlego. No hebraico e no grego, quando fala de espírito, sempre mostra o espírito com característica impessoal, vento, sopro e fôlego. Vamos ler algumas passagens. Vento. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui, os apóstolos reunidos num dia de Pentecoste, eles ouviram o que? Primeiro um vento veemente, um vento impetuoso, e depois eles foram cheios do Espírito Santo. Então mostra que o Espírito Santo tem característica impessoal. Ele é simbolizado por um vento, ou seja, a manifestação do poder de Deus nos apóstolos. Sopro. João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebeu o Espírito Santo. Jesus, ao ressuscitar, ele assoprou sobre eles o que? O Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode ser assoprado se é uma pessoa? Como é que uma pessoa da divindade pode assoprar outra? Não tem sentido, pois o Espírito Santo é o poder de Deus. Fôlego. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito do pó. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Em outras traduções fala de espírito, pois espírito é o mesmo fôlego. Para o homem ser uma alma vivente, ele tem que ter o espírito, ou seja, o fôlego circulando nas suas narinas, nos seus pulmões, no seu sangue. Passagens em que o Espírito Santo é omitido. Existe muitas passagens falando sobre o Espírito Santo, mas também tem outras em que ele é omitido. Como está escrito, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para nós sermos vida eterna, é necessário nós conhecermos um único Deus, e diz verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo. E por que faltou o Espírito Santo? Se são três pessoas distintas em comunhão, que são eternos, são coexistentes, e por que faltou o Espírito Santo? Se a vida eterna é tão importante, por que Jesus não cita o Espírito Santo? Porque quando ele fala de Deus, ele já está dando referência ao Espírito Santo. Pois o Espírito Santo vem de Deus. E se nós cremos em Deus, ele concede o seu Espírito, e não uma pessoa distinta. E quando fizerte por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Tudo que nós for fazer, nós temos que fazer em nome de Jesus, e dando graças a Deus Pai. O Espírito Santo é omitido porque ele não é uma pessoa, porque ele não é Deus. Ele é a força atuante que vem de Deus. Apocalipse 14:1. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Os 144.000, nessa revelação, tem escrito o nome de Deus e o nome do Cordeiro, o nome de Jesus. O Espírito Santo não é citado, digo mais uma vez, porque não é uma pessoa, ele não é Deus. E para entendermos, existe duas pessoas.
o Pai, que é Deus, e o Filho, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é quem há de nos trazer a salvação. Amém. Você vai seguir a palavra de Deus ou a tradição de homens? Então, agora que você ouviu, você vai seguir a palavra de Deus ou a tradição de homens? Pois a Trindade não é uma doutrina dos apóstolos, não é uma doutrina que vem da igreja primitiva. A história já condena a Trindade. Porque se você pesquisar a origem da Trindade, vai observar que é uma origem pagã, dos egípcios, dos babilônios, vários outros povos, e que foi discutida na Igreja Católica, primeiro no Concílio de Nicéia, no ano 325, ou seja, 3 séculos depois da morte de Jesus, que foi discutido esse dogma. E cabe a nós, irmãos, sermos observadores da palavra de Deus, não seguir tradição, para que possamos ter a vida eterna. Conheça a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem várias congregações em todo o Brasil, também no Ceará, em Tianguá. E conheça a Igreja de Deus, que vem mantendo a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sem aumentar e sem diminuir. E nós temos que fazer parte da Igreja de Deus, a qual os apóstolos, eles eram da Igreja de Deus. Então, observe as Escrituras, leia e veja se eu estou falando de mim mesmo ou se estou falando da verdade de Deus. Mais uma vez, irmãos, que a paz seja convosco, que o eterno nosso Deus abençoe e guarde a todos em nome do Senhor Jesus.